e para mim é um prazer vir até aqui no Reino em Pessoa para compartilhar um pouco da palavra de Jesus com vocês, ainda mais e especialmente nesse tempo em que tantas dores, tantas angústias, tantas tristezas nos rondam, nos assolam, vêm sobre nós como um vulto de dor. E é nesse tempo, como que vivendo sob esse vulto, sob esse espectro de morte, de dor e de luto, que eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra do Evangelho que nos ensina sobre como o amor cristão, sobre como o amor daqueles e daquelas que vivem em Cristo Jesus deve agir e produzir os seus efeitos concretos, materiais, afetivos, emocionais, psíquicos e políticos no mundo. Eu quero lhes falar sobre um amor que é capaz de produzir em nós a solidariedade radical do Espírito, a solidariedade radical no Espírito, solidariedade para com o próximo, solidariedade para com o mundo, solidariedade para com a dor do mundo e com a dor do outro. Porque o amor de Jesus, que se manifesta em nós no poder do Espírito, não produz uma solidariedade irracional, uma solidariedade abstrata, uma solidariedade efêmera. Ao contrário, o amor de Jesus que se manifesta em nós no poder do Espírito produz em nós uma solidariedade profunda, uma experiência de profunda identificação com o mundo e com as dores do mundo. Como diria o sábio da América Latina, uma identificação com o mundo e com o mundo de dores no mundo, com todos aqueles e aquelas que passam por uma experiência radical de sofrimento e que demandam de todos e todas nós uma experiência igualmente radical de solidariedade. Dessa solidariedade que se manifesta ao avesso da solidão, dessa solidariedade que é capaz de inverter os processos de individualização do sofrimento, de individualização da dor, o processo de luto e de dor que empurram pessoas para a solidão, para a depressão, para a ansiedade, para uma agonia solitária. Quando nós nos manifestamos no amor de Jesus e no poder do Espírito, nós podemos então inverter, reverter esses processos de solidão, esses processos de depressão individualizada, de agonia de um eu que sofre muitas das vezes calado, que sofre muitas das vezes calada a pressão e as dores do mundo. O que o Evangelho nos ensina é amar essas pessoas, solidarizar com essas pessoas, se engajar com essas pessoas, de modo a tirá-las da solidão do sofrimento, de modo a tirá-las da solidão do luto, de modo a colaborar para que elas encontrem uma saída desse quadro de dor. É isso que o Evangelho chama de amor. É esse tipo de experiência que é capaz de se solidarizar radicalmente com o outro. E quando o apóstolo Paulo estava descrevendo esse amor, ele disse assim: meus irmãos e minhas irmãs, o amor deve ser sincero, odiando o ódio, apegando-se à bondade radical. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal e prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês mesmos. Nunca falte a vocês o zelo e sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com todos os santos em suas necessidades e acolham os outros. Abençoem aqueles que os perseguem.
Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham as mesmas atitudes uns para com os outros. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Esse é o tipo de solidariedade do Evangelho de Jesus. A solidariedade que é capaz de, ao identificar a necessidade do outro, ao identificar a demanda do outro, a alegria do outro ou a dor do outro, é capaz de se solidarizar, é capaz de se identificar. Essa é a manifestação concreta do amor no mundo. Um amor que, na tribulação, na festa, na dor, na alegria, um amor que é capaz de se identificar com aquilo que está acontecendo, com aquilo que está se passando no mundo do outro. E é por isso que a Bíblia diz: pratiquem a hospitalidade, ou seja, acolham o outro em você, acolham o mundo do outro em você, acolha a alegria do outro como a sua alegria e a dor do outro como a sua dor. Ou seja, identifique-se radicalmente. Não apenas se identificando e se engajando com o outro por causa da aparência do outro, por causa da posição social do outro, por causa de critérios estéticos, mas se identifique com a profundidade do outro. É isso que significa compartilhar o que você tem e o que você é com todos os santos, praticando a hospitalidade. Hospitalidade aqui tem essa indicação, ou tem esse mesmo radical de onde nós extraímos a ideia do hospital. O outro, na sua dor, no seu sofrimento, na sua necessidade, encontra em nós hospitalidade, encontra em nós cura, encontra em nós acolhimento. É dessa ideia de hospitalidade que a gente tirou essa ideia de criar um espaço no mundo apropriado para cuidar da saúde das pessoas. Nós somos a hospitalidade do mundo nesse sentido. E o nosso amor é a hospitalidade do mundo nesse sentido. Um mundo tão sofrido, um mundo machucado, pessoas em luto, pessoas com medo, pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, encontram no amor que se manifesta no nosso corpo, na nossa vida, um amor hospitaleiro, uma solidariedade radical, um abraço capaz de curar, uma solidariedade radical, um convívio, um acolhimento, uma comunhão capaz de restabelecer saúde, uma solidariedade radical. Pratiquem a hospitalidade, porque o mundo precisa de pessoas capazes de hospedar em si não só a alegria e não só a festa, mas especialmente a dor e o sofrimento do outro. O mundo precisa de pessoas assim, de pessoas hospitaleiras, de pessoas cuidadosas, de pessoas hospitais, de pessoas que diagnosticam problemas, de pessoas que diagnosticam problemas, mas não com um olhar judicial, não com um olhar incriminatório, não com um olhar denunciatório, mas com um olhar curativo, com um olhar cuidador. Se há no hospital exame, leito, atenção, remédio, nós podemos pensar em todos esses movimentos curativos, em todos esses movimentos restaurativos, como movimentos do amor, como movimentos do cuidado. E nós podemos nos entregar às pessoas sabendo que é desse amor e desse cuidado que elas precisam. Eu falo de exame, eu falo de remédio, eu falo de leito, eu falo de atenção, não com uma linguagem
fria, não como uma linguagem burocrática, mas como uma linguagem que é capaz de acessar em nós essas nossas virtudes cuidadoras, terapêuticas e restauradoras da nossa saúde e da saúde do outro por meio da comunhão, por meio do amor, por meio da hospitalidade, da solidariedade radical. Então eu queria te desafiar, te inspirar, te motivar a praticar hospitalidade no mundo do sofrimento, num mundo quebrado, num mundo ferido, num mundo angustiado. Seja hospitaleiro, pratique a hospitalidade. E isso significa um discernimento a respeito dos momentos do mundo. Para você ser hospitaleiro, para as pessoas encontrarem descanso, cura, cuidado por meio da sua vida, na sua vida, você precisa ter sensibilidade para discernir os momentos do mundo. Sensibilidade. Você precisa ter um olhar generoso e um olhar atento para com os momentos do mundo, os tempos do mundo. Em que sentido, dos anjos? No sentido de que, ao identificar a festa no outro, alegre-se. Ao identificar a celebração no outro, celebre com ele. Ao identificar as razões para agradecer do outro, agradeça com ele. Ao identificar aquelas experiências no outro que a fazem celebrar, você vai se alegrar. Porque você está sensível àquilo que acontece no outro. E aí você é capaz de se conectar. Você está sensível e aberto àquilo que acontece no outro e você é capaz, então, de se aproximar sem ofender, sem roubar, sem agredir. Você é capaz de se aproximar e celebrar com quem celebra. Mas você também é capaz de identificar a dor no outro. A sua sensibilidade espiritual te permite também identificar a dor no outro. E aí você vai se aproximar como quem se aproxima de um lugar santo, como quem se aproxima de um território sagrado, respeitando essa dor, acolhendo essa dor, escutando essa dor, consolando essa dor. Você vai se aproximar desses e dessas que sofrem, desses e dessas que choram, com gentileza e sensibilidade espiritual, para que a sua presença não seja agressiva, para que a sua presença não seja violadora, para que a sua presença seja consoladora, gentil, cuidadora. Aqueles e aquelas que vivem no Espírito, aqueles e aquelas que experimentam o ímpeto do amor de Jesus agindo em nós, esses são os que sabem, por sensibilidade espiritual, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Uma pessoa hospitaleira é aquela capaz de acolher o outro, mas capaz de acolher o outro não como você quer que o outro chegue. Essa é uma questão importante desse texto. A hospitalidade praticada, ela não exige que o outro chegue apenas como nós queremos que ele chegue. A hospitalidade praticada, que é uma manifestação de solidariedade e de amor, segundo o Evangelho, é uma capacidade de acolher o outro como ele está. É uma capacidade de acolher dor, pranto, lamento, com a mesma profundidade que se acolhe celebração, vitórias, conquistas, alegrias. Abençoem
aqueles que os perseguem, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Reciprocidade, hospitalidade, solidariedade. Essas são as manifestações do amor de Jesus no mundo. E essa é uma tradição tão importante para a nossa fé que outros escritores do Novo Testamento traduziram-na com outras palavras. E uma delas você encontra na carta de Tiago, no capítulo 5, versículo 13, quando ele vai dizer: entre vocês há alguém sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. E você? E você que está diante de alguém que está sofrendo? Que com ele, que com ela, você ore. Nesse sentido, a oração é a linguagem do sofrimento. A oração é a linguagem por meio da qual nós podemos manifestar a nossa solidariedade para com quem está sofrendo. Se há alguém chorando aí, com você, entre você, ore. Ore com essa pessoa, porque orar com essa pessoa é um modo de manifestar a sua solidariedade espiritual a ela. Agora veja, você não está mais na posição apenas de quem acolhe. Você está na posição de alguém que cria algo. A oração é a criatividade da solidariedade. A solidariedade é também criativa, ela não é apenas hospitaleira, ela não é apenas acolhedora, ela é também criativa. Ela faz algo e ela começa a fazer algo, ela começa a movimentar algo quando você, pela pessoa que está chorando, pela pessoa que está sofrendo, é capaz de se movimentar. Primeiro em oração. E logo, como uma consequência dessa solidariedade espiritual, em serviço, em parceria, em amizade, em partilhas. Se há alguém entre vocês sofrendo, orem juntos. Cuidem uns dos outros em oração. Mas não oração nesse sentido mágico, mas oração como manifestação de solidariedade espiritual. É você dizer, olha, meu amigo, minha amiga, meu companheiro, minha companheira de jornada, eu estou contigo nesse caminho. Eu decidi fazer esse caminho junto contigo. Nós estamos juntos em solidariedade. E se há alguém entre vocês que se sente feliz, que com ele cante louvores. Então, se por um lado a oração é a linguagem criativa da solidariedade, o louvor, a alegria e o louvor são linguagens criativas para a festa solidária. Se há alguém que se sente feliz, que com ele cante louvores. Por fim, que sabedoria é essa? O que a Bíblia está nos ensinando com essas passagens? O que os escritores e as escritoras do Novo Testamento estão nos ensinando com essas passagens? Estão nos ensinando a capacidade que a sensibilidade espiritual tem de se identificar tanto com os que estão sofrendo quanto com os que estão celebrando. Isso envolve, por fim, um descentramento de si mesmo. Porque se esses textos estão nos ensinando que nós somos capazes de sentir a dor do outro e sentir a alegria do outro, orar com quem está sofrendo e celebrar com quem está em festa, é porque esse texto sabe que nós, seres humanos, temos a capacidade de nos despriorizar
de não centrar o nosso próprio ego em nós mesmos, a ponto de nos abrir ao outro. E eu quero terminar minha reflexão por aqui. Nós só podemos ser radicalmente solidários com quem sofre e com quem celebra quando nós nos retiramos de um lugar excessivamente individualista, egocentrado, desse lugar diabólico, de culto ao nosso próprio eu. Se eu comecei essa palavra dizendo que a solidão ou a solidariedade é o avesso da solidão, a solidariedade também é o avesso do egocentrismo, é o avesso da individualização exagerada, é o avesso desse espírito de Lúcifer, desse espírito diabólico que faz com que a gente, por excesso de amor a si mesmo, não consiga se vincular tanto com quem chora quanto com quem se alegra. E é por isso que a Bíblia vai dizer: tenham as mesmas atitudes uns para com os outros. Considerem o outro. Considerem o outro. Ou seja, não centre a sua existência em você mesmo, em você mesma, a ponto de perder a sensibilidade para o acolhimento da dor do outro e para o acolhimento da festa do outro. Não perca a sensibilidade de acolher a dor do outro, chamando essa dor de vitimização, chamando essa dor de mimimi, chamando essa dor de uma busca por reconhecimento. Não faz isso. A dor do outro é sagrada. Respeite a dor do outro. Não diga que o outro quer aparecer com a sua dor, fazer da sua dor um espetáculo. Ouça o que ele está dizendo. Do mesmo jeito, não perca a sensibilidade à festa do outro, à alegria do outro, por causa da inveja, por exemplo. Tem gente que sente inveja da alegria do outro. Tem gente que sente inveja da dor do outro também, mas tem gente que sente inveja da vitória do outro, não é capaz de celebrar com a alegria do outro, não é capaz de celebrar as conquistas do outro, não é capaz de celebrar a vitória do outro. Celebre a vitória do outro. A inveja é esse culto a si mesmo, antes de tudo. Então, para liberar a sensibilidade, para liberar a solidariedade, para liberar a hospitalidade que o Espírito é capaz de produzir em você, você precisa descentrar o seu eu e servir ao próximo em nome de Jesus, à semelhança de Jesus. Chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Esse é o desafio para a Igreja de Jesus e para as nossas experiências de espiritualidade, pessoais, comunitárias. Sentir o mundo, servir ao mundo, por amor de Jesus. Deus abençoe a todos e todas vocês. Muito obrigado pela atenção. Essa é a palavra de Jesus para a sua vida. Amém.